Agora vem pra cá, Nina Silva. Ei, Nina! Olha aí o fã-clube! Uhul! Boa tarde! Nina! A Nina é CEO do movimento Black Money e da Deep Black Bank. Influenciadora, escritora e executiva de tecnologia da informação. Essa mulher arrasa. Bem-vinda, por favor. E agora, a Rachel Maia, CEO da RM Consulting. Vem, Rachel. Uhul! Como vocês viram, todo mundo aqui é magro, mas é um painel de peso, fala a verdade. Conselheira da Vale, do Banco do Brasil, colunista da revista Raça, da Vogue e do Globo, fundadora da Capacita-me e embaixadora do Projeto Guri. Muito bem-vinda, Rachel. Muitíssimo obrigada. Então, bora lá, vamos começar. O que eu combinei com elas? Então, em vez de eu ficar aqui falando um pouco de todos os projetos delas, eu pedi para cada uma delas falar, então, um pouquinho. A primeira coisa que eu acho que qual é a causa da vida delas, né? Todos nós temos um sonho, todos nós temos alguma coisa que nos mobiliza, nos tocam para poder seguir e fazer os projetos que a gente imaginou. Então, eu queria que cada uma de vocês contassem um pouco qual é esse sonho de vida e dos projetos que vocês tocam hoje. Conta um pouquinho desses projetos para essa galera toda poder conhecer e se inspirar também. Quem quer começar? Começa, Ana. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Todo mundo deve estar meio cansado aqui de ouvir as palestras. Difícil de falar depois desse último painel, que foi incrível, mas vou contar um pouquinho para vocês. Primeiro, eu queria agradecer de estar do lado de duas mulheres negras maravilhosas, super realizadoras, que são ícones aqui, enfim, de tudo que elas fazem, o que elas representam. Então, pedi licença de estar aqui, como uma mulher branca que teve muitas oportunidades, mas a minha família também começou muito de baixo. Meu avô veio de Portugal com 16 anos, sem absolutamente nada, para buscar a oportunidade, que acho que é muito o que acontece na favela, né? As pessoas vêm de diversos lugares do Brasil para encontrar oportunidade nas grandes metrópoles. Então, a minha família também tem essa trajetória, mas quando eu nasci, ela já tinha, enfim, já tinha as suas posses, tudo isso. Então, eu me sinto, sim, uma privilegiada, tive oportunidade de estudar em ótimas escolas, de poder fazer os meus empreendimentos, de poder crescer, me desenvolver. E a minha paixão, que você perguntou, Sofia, é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas, e muito abracei a causa da educação, né? Então, comecei desde de pequena, desde 18 anos, a trabalhar com meu pai. Trabalhei 17 anos com meu pai no Grupo Pão de Açúcar. Depois eu saí, fui fazer meus empreendimentos. Queria fazer coisas completamente diferentes do que eu já tinha feito com meu pai no varejo. Então, fui empreender na área de energia renovável, fui empreender nessa área de desenvolvimento humano. E, inclusive, não tive só sucesso, tive vários insucessos e aprendi muito mais com os insucessos do que com os sucessos, porque a gente aprende também nas dificuldades que a gente tem, né? Não por ser uma pessoa privilegiada, não quer dizer que eu não tive os meus percalços no caminho. A gente tem muitos percalços no caminho. Mas, com isso, aprendi muito, e eu sempre tive uma paixão paralela à minha vida empreendedora, à minha vida empresarial, que é a educação. Porque eu sempre acreditei, eu sempre me incomodei demais com as diferenças desse país, e sempre acreditei que a melhor forma da gente fechar esse gap investindo em educação de qualidade para todo mundo. Então, desde a minha época de Pão de Açúcar, há 25 anos atrás, a gente criou um Instituto Pão de Açúcar lá, para desenvolver as pessoas, para ajudar a oferecer qualidade na educação básica para várias pessoas. Mais de 55 mil pessoas passaram pelo Instituto. E eu comecei a entender um pouco mais dessa causa de educação. Hoje estou bastante envolvida com vários projetos de educação para a educação pública, para melhorar a qualidade. E estou começando um projeto novo, que também acho que tem tudo a ver com o simbolismo dessa Expo Favela, que é um empreendimento que chama Polvo Lab, que é exatamente para endereçar essas pessoas que eu chamo que estão fora do jogo.
Existem mais de 25 milhões de pessoas que estão fora do jogo e que vivem nas periferias das metrópoles, principalmente em outros lugares mais ermos do Brasil, que não têm oportunidade, né? E essas pessoas não são mais... a gente não consegue pegar mais essas pessoas pela educação básica, porque elas já passaram da idade de estar na educação básica. Então, qual que é a ideia do Polvo Lab? Ser um laboratório de economia criativa de impacto para ajudar a pegar essas pessoas e conectar essas pessoas com cadeias produtivas usando as vocações do Brasil. O Brasil tem muitas vocações para muitos produtos incríveis e a gente, muitas vezes, não produz esses produtos com a qualidade que deveria ter. Então, é ajudar essas pessoas a se conectar com essas cadeias produtivas e fazer produtos para que o Brasil tenha produtos, explore os seus produtos, que têm muita vocação, com uma forma muito mais profissional, né? É um exemplo, Ana. Um exemplo que a gente está trabalhando agora é o primeiro produto do Polvo Lab, daqui a pouco a gente quer ter 10, 20 produtos, é o exemplo do mel, né, do Piauí. O Piauí é um dos lugares que produz mel mais puro do mundo, e de lá o produto é exportado completamente assim, a granel, sem nenhuma valorização, sem contar nenhuma história do que existe do social por trás. E, então, essa cooperativa onde a gente se uniu, e as cooperativas são unidades que vale a pena a gente investir nelas, porque elas estão ajudando uma série de famílias. Essa cooperativa está ajudando 250 famílias, e pode chegar a 500 famílias, produzindo mel de altíssima qualidade. O que a gente quer trazer para eles? Marca, valorização do produto, para ele poder vender de uma forma muito mais valorizada, beneficiar essas famílias, e, ainda por cima, ter um plano de desenvolvimento para todas essas famílias. Se a gente pegar todas as vocações que o Brasil tem, em diversos territórios, de inúmeros produtos, por exemplo, leite de cabra, ninguém explora, a gente exporta, a gente importa leite de cabra da Holanda e não explora leite de cabra no Brasil. E a gente tem uma vocação incrível, a gente tem 11 milhões de cabras no Nordeste e ninguém faz nada com isso. Então, isso é um outro produto que a gente quer fazer também. E, como esse, tem diversos produtos no Brasil. E pessoas que podem ser conectadas a essas cadeias produtivas. Só ligada à alimentação ou qualquer área? Para o povo aqui não saber só de alimentação. Poder... A maioria dos produtos que a gente encontra são de alimentação, mas a gente também tem outros produtos no radar que não são de alimentação. Por exemplo, a carnaúba produz uma cera a partir da folha da carnaúba, que é uma árvore que existe também muito no Nordeste, e é exportada também. Ela existe em todos os produtos eletrônicos, essa cera de carnaúba. Só que também ela é exportada, o dinheiro fica na mão dos atravessadores, não na mão das pessoas que estão fazendo parte dessa cadeia produtiva. Então, o nosso propósito é engajar essas pessoas, valorizar mais os produtos e fazer com que quem está lá na ponta realmente possa crescer, se desenvolver e ter oportunidade. Então, falei muito. Não, mas é um serviço público a todo mundo que está aqui. Já tem site, quem quiser encontrar, mandar uma mensagem para dizer dos seus projetos, se tiver projeto ligado... Polvo Lab, polvo, como bicho polvo. Por que polvo? Né? A gente quer estar em todos os lugares do Brasil, explorando essas vocações das pessoas e dos territórios. Então, é polvolab.co, é o nosso site. E estamos começando, mas temos uma trilha enorme pela frente, e eu vejo muita conexão, porque a gente está aqui, basicamente, falando de oportunidade, né, para todo mundo que vive nas comunidades, nas grandes metrópoles. Mas e se a oportunidade estivesse na ponta, onde as pessoas nasceram, nos seus estados, nos seus municípios? Talvez a gente não tivesse tantas aglomerações nas grandes metrópoles, né? Seria bom para todo mundo, e o Brasil se desenvolveria de uma forma muito mais redonda, muito mais completa. Então, é isso que a gente quer provocar. É um projeto de longa distância, mas eu estou apaixonada por ele, e acho que com essa minha bagagem de educação, tem muito de educação também. A gente vai fazer educação contextualizada, que é a educação a partir do contexto daquele território e daquela realidade das pessoas. Quando a Ana falou da paixão dela por educação, ela montou a primeira escola para a formação de pedagogos e profissionais voltados para a educação, singularidades, justamente buscando esse trabalho de poder capacitar as pessoas que vão estar lá com os nossos filhos, com as crianças, que são o nosso futuro. É muito lindo esse projeto, Ana. Obrigada. Obrigada, Ana.
Nina também com uma causa incrível, com projetos lindos. Conta aí, Nina. Bom, boa tarde. Agradecer o convite do meu amigo Preto Zezé, Celso, Negadiza maravilhosa. Um prazer imenso, né, estar nessa mesa com vocês. A generosidade de sempre, abro aqui meu parênteses, a generosidade de sempre da minha companheira Rachel Maia, em poder estar em espaços como esse, numa sala preta, né, gente? Numa sala preta. A minha causa é sobre isso, é falarmos de realmente onde que os problemas estão, para que a gente possa sanar os problemas. Né? Quando a gente vê esse país com vários países, né? O Brasil é uma dimensão continental, a Ana trouxe aqui a realidade, né, de lugares que não têm acessibilidade a coisas básicas, as coisas mínimas, a valorização do seu desenvolvimento produtivo. A gente precisa também entender que esse desenvolvimento, existem estruturas criadas no Brasil para que esse acesso não chegue às pessoas. E se a gente, para além, né, de trabalhar com educação, a gente também trabalhar com a formação, o entendimento, o letramento e a possibilidade de reequilibrar poder, é sobre isso. Né? A minha causa hoje é como a gente reequilibra poder. E a gente precisa falar de poder. Porque poder é liberdade, poder é influência, poder é a possibilidade de sermos estratégicos e não limitados simplesmente porque nascemos em determinada região ou porque temos um determinado fenótipo ou determinada origem social. E quando a gente olha as desigualdades sociais no Brasil em relação à fome, à não inclusão produtiva, ao não acesso à educação, ao não acesso ao mercado de trabalho ou a investimentos das nossas empresas, tudo isso, todos esses índices, até transfobia, tem cor. A favela tem cor. A fome no Brasil tem cor. A violência contra mulheres tem cor. O homicídio, a violência. E quando a gente trata, entende, levanta esse tapetinho e vê essa sujeirada toda, que a pandemia fez isso com a gente, né? A levantada de tapete, todo mundo... Meu Deus, que sujeirada que está aqui debaixo. Mas aí não dá para botar o tapete de volta, não dá para varrer para o cantinho. A gente precisa limpar a sujeira e a merda que a gente fez na nossa sociedade. Então, a minha causa hoje é falar da raiz, é falar da estrutura, que é o racismo estrutural, é falar também de outras transversalidades, como problemática de gênero, como a não inclusão de pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, povos originários, e como que aí a gente tem estratégias, pilares, a partir da educação, a partir de serviços financeiros, acesso a recursos financeiros, sim, acesso à terra. Então, hoje eu sou uma das fundadoras do movimento Black Money, que é um hub de inovação para a inclusão e autonomia, a real liberdade da população preta desse Brasil, que é a maioria, 118 milhões de pessoas, gente pra cacete, que movimenta 1,9 trilhão de reais na nossa economia. Ou seja, se fôssemos um país, ainda estaríamos no G20, 11ª posição. O pessoal da coxinha pode ajudar os coleguinhas aqui também. E quando a gente olha para as estruturas, né, a gente fala, meu Deus, por onde a gente começa? Vamos falar, então, a gente trata, a gente precisa letrar, mas a gente precisa também agir. Então, hoje, o movimento Black Money tem um marketplace com 2.500 lojas só de pessoas pretas, vendendo online sem mensalidade, 7.000 produtos comercializados para a prática do Black Money. Quem não sabe o que é Black Money, é movimentar, circular, gerar riqueza por mais tempo dentro da comunidade negra, para que a base da pirâmide, para que a base excludente do Brasil de todos os índices possa ter acesso. E nós também trabalhamos com serviços financeiros, então a gente tem cartão de crédito, a gente tem maquininha de
POS, link de pagamento, e chegando também à conta digital. Além do nosso braço de educação, que hoje dá acesso gratuito para pessoas pretas ao mercado de tecnologia. A gente trabalha com programação para pessoas não programadoras, marketing digital e vendas com growth hacking. A gente costuma dizer, eu não estou aqui para formar uma mão de obra que não vai estar no campo, no fronte das oportunidades. Então, eu preciso ensinar linguagem, eu preciso ensinar linguagem de programação, eu preciso ensinar dados, eu preciso ensinar aquilo que é para além de, eu vou dar ali a vara para pescar. Não é sobre a vara para pescar, eu vou dar o barco. Eu quero dar o barco, eu quero dar a terra, porque nada disso nos foi dado. Aliás, tudo isso nos foi tirado. Então, quando a gente entende isso, a gente reformula, olha a sujeira, limpa a bagunça, e daí depois a gente decora, chama os coleguinhas para sentar, para negociar, e para começar a falar do lugar real, um lugar real de concorrência, um lugar real de competição, de colaboração. Eu não tenho como colaborar se eu estou, com tantas problemáticas e o coleguinha não está ali para reequilibrar esse problema. Então, no movimento Black Money hoje, e a causa da Nina no The Black Bank, o fundamento são pilares para a autonomia da população preta no Brasil, quiçá outras regiões aí que a gente também dialoga. Com certeza. Nina, em um segundinho, conta também para o pessoal, você não começou a tua carreira desse jeito, você também fez uma trilha de carreira até se tornar empreendedora, tocando todos esses projetos maravilhosos. Conta, então, para eles saberem por onde você começou. Eu costumo dizer, eu não tenho 20 anos de idade, eu tenho 21 anos de carreira, faço 40 anos de idade esse ano, e pode falar, obrigada pela espontaneidade. E comecei na área de tecnologia com 18 anos de idade, e num trainee, é importante pautar isso, comecei num trainee, numa multinacional alemã, já era trilíngue na época, sou filha de Dona Marise Quilombola, do interior do estado do Rio de Janeiro, e de seu Antônio Carlos, que solteiro-politano, nascido e criado em vários espaços, que viveu de bico quase que a vida inteira, e colocou, então eu costumo dizer, colocou a primeira geração da família na faculdade, eu e a doutora Carla Verônica, que é a minha irmã mais velha. E esse lugar de adentrar mercados, hoje eu trabalho com finanças, trabalhei muito em multinacionais no Brasil, nos Estados Unidos, e sempre via que, poxa, eu entro no lugar, eu tenho que justificar a minha presença, eu tenho que ter todas as certificações, né, Rachel? Todas elas, se duvidar, impressa, para poder levar em todos os lugares, porque senão vão te questionar sempre o que você está fazendo ali. E eu cansei de olhar para o lado e não me ver, de olhar para baixo, de olhar para os meus times e estar em posição de gestão, estar em posição de liderança, mas não ter autonomia para colocar meus pares nesses espaços. Daí eu cansei, eu falei, não, é melhor eu ser acionista. É melhor eu ser do meu conselho de administração, né, Rachel? É melhor... E durante esse período, hoje eu sou conselheira de administração também, gente, a certificação, tudo direitinho, tudo bonitinho, mas aí tem o lugar de tentar levar esses 21 anos de inovação. Ano passado eu fui considerada a mulher mais disruptiva do mundo, e vocês não do mundo. 100 países concorrendo. 100 países concorrendo. 1000 mulheres elegíveis. E eu estava lá em Portugal, na Câmara de Comércio de Portugal, olhando para aqueles quadros da Câmara de Comércio de Portugal, os colonizadores todos lá, os donos de terra no Brasil todos lá. E eu, ganhando o prêmio. Quem quiser assistir, tem no YouTube do Movimento Black Money Eu em Lágrimas, falando esse prêmio é para cada corpo preto
que já fez de um tudo e que é a base, né, de toda a construção, né, dos sistemas que nós conhecemos hoje, seja qualquer nome que vocês queiram dar. Então, para mim, levar esse lugar da minha carreira, o que eu desenvolvi enquanto governança, gestão, liderança de pessoas e conhecimento técnico em tecnologia, eu precisava levar isso para negócios de pessoas iguais a mim. Então, hoje, nós temos 5.000 afroempreendimentos sendo suportados dentro da nossa rede, do nosso hub. Obrigada, Nina. Eu tenho uma pergunta para vocês. Está valendo a pena estar aqui 5:50? Estamos aprendendo muito, né? Que lindo, que inspiração. Vamos lá, Rachel. Tua vez, conta para a gente também, conta um pouquinho da tua trajetória, para as pessoas também saberem se inspirarem. E como é que você está hoje? Claro, antes de começar a minha trajetória, eu gostaria de falar, depois que a Nina concluiu aqui a fala dela, procure o seu lugar de fala, como protagonista, como aliado, com o teu potencial, mas procure o teu lugar de fala, né? E vamos tentar julgar menos e agir muito mais, e fazer com que o discurso esteja alinhado com a sua ação. Aí eu acho que a coisa fica mais conectada, aí fica bacana. Obrigada. Bom, falando agora, eu tenho 28 anos de mercado executivo. Hoje eu estou com 51 anos de idade. Nesses 51 anos de idade, eu sou mãe da Sara Maria, com 10 anos, Pedro Antônio, com 2 anos e meio. Fiquei 4 anos e meio para minha maravilhosa bênção na fila, né? Então, a Sara é minha filha biológica, o Pedro, meu filho do coração. Então, minha vida está realizada. Essa que é a grandíssima verdade nesse momento. Agora, a vida profissional, eu não tenho uma paixão, né, como você perguntou para as meninas, eu fui colecionando algumas paixões. Quando eu tive, por esses 28 anos de carreira executiva, eu fui muito feliz. Eu fui presidente de algumas empresas globais, como Pandora, Lacoste, Tiffany, fui vice-presidente de Novartis e assim por diante. Então, aquele momento era a minha paixão. Hoje, eu fundei o projeto Capacita-me aproximadamente há uns 7 anos, porque eu fui, por muito tempo, vicentina. Eu sempre tive, por inspiração dos meus pais, a questão, nós sempre fomos de uma família da periferia, com uma renda bem limitada, mas meu pai sempre teve sempre fazia questão de nos ensinar, apesar de ter 7 filhos, 2 primos e 2 tios que moravam lá em casa, nós sempre tínhamos que fazer apertar o cinto para que dessem uma cesta básica para alguém. Então, isso sempre foi tradição lá em casa. No final do mês, a compra tinha que dar para que a gente pudesse ajudar uma família. Né? Então, e são valores de vida da família. Isso faz parte da minha base. Então, por isso que eu não posso dizer para vocês que eu tenho uma paixão. Eu tenho várias paixões. Então, no momento que eu fui executiva, eu nunca deixei de levar a questão de pessoas de forma muito forte nas empresas por onde eu trabalhei. Então, as empresas onde eu trabalhei, nós sempre fomos Great Place to Work, porque pessoas sempre foi um ponto muito forte. Não que a objetividade não tenha sido meu ponto forte, mas pessoas, tratar pessoas como pessoas sempre foi um ponto forte. Depois deste momento de executiva, de gestão,
de fundar projeto, fazer palestras, eu comecei a estudar sustentabilidade. Eu comecei a olhar mais para o pilar, para a metodologia da sustentabilidade. Eu comecei a estudar a questão de conselhos, como eu entrar nessa vereda do conselho. Fui ser conselheira sem ser certificada. Aí o mercado começou a me cobrar certificações. Como a Nina disse, não basta um certificado, tem que ser um certificado mais aquele outro que será que na contracapa está lá dizendo. Então, eu tenho alguns certificados, sim. E eu acho que é muito importante, sabe, Ana, se certificar, se capacitar, mas ter a certeza que nós estamos potencializando o melhor do ser humano, né? O melhor daquela região, não simplesmente porque ela produz o melhor, porque, às vezes, produzir o melhor, não necessariamente nós estamos capacitando o melhor, porque eu acredito no sonhar, planejar e executar. Então, não necessariamente o meu sonho está conectado com estar fazendo, sendo uma costureira. Eu não quero ser costureira nesse momento. Então, eu acho que, neste momento de um Brasil que carece, né, de estarmos fomentando muito mais sonhos, a gente tem, sim, que fazer com que as pessoas estejam alertas a isso. Não nos deixaram sonhar. Existe, sim, uma dívida social que nós temos que estar em Expo Favelas, que nós temos que estar junto com o CELS, junto com outras ONGs, junto com outros aliados, porque, se você olhar nessa plateia, não tem só pretos aqui. Pelo contrário, tem muitos aliados, tem muitos brancos aqui. Brancos também que querem entender como fazer a coisa acontecer. Brancos que querem entender como se letrar, porque existe uma dívida, a gente não pode ignorar. Então, e aí, neste momento que eu estou vivendo, nessa minha paixão, não que eu deixei de amar o que eu fiz na minha vida, mas nesta minha paixão que eu vivo no momento, como conselheira destas empresas que você mencionou, eu levo este discurso, eu levo este movimento, eu levo esta ação, mas de forma que o discurso, lembra que eu falei para vocês no início? Que o discurso case com a minha ação. O que, entre outros exemplos, apresentaram para mim pilar social, nós precisamos colocar agora ações afirmativas. Será que a ação afirmativa é, de fato, relevante? Não exclui? Não, não exclui. E nós vamos aumentar percentual. Saímos de 25 para 40. Sabe? Percentual de negro na liderança. Então, é isso. Eu tenho atuado de forma estratégica nos conselhos destas empresas aonde estou para beneficiar o meu povo preto. Mas eu preciso dos aliados brancos, porque eles são a maioria. Eles ainda estão sentados na grande maioria das cadeiras de liderança. Eles são maioria. Não as mulheres são 38% na liderança. Eu quero ver muito mais mulheres, não por uma questão de favor, é por uma questão de conta, é por uma questão que o ecossistema fecha, é por uma questão financeira, e, óbvio, por uma questão de justiça social, que tenha muito mais mulheres na liderança. Mas eu posso excluir os meus aliados, que não são iguais a mim, que não são da mesma raça? Eu posso excluir os meus aliados que estão do lado de fora? Eu estou do lado de dentro. Eu tenho o poder da estratégia, mas eu preciso dos militantes também, porque eles precisam me trazer candidatos. Eles precisam me trazer... Sabe o que eu... Desculpa se eu estou tomando muito tempo, não, tá bom, Sou? Eles precisam me trazer aquele disruptivo, aonde é um novo mindset dos headhunters, que precisam procurar talentos fora dos ciclos.
daqueles mesmos ciclos. Eu quero talentos disruptivos, mesmo que não falem 3 línguas. Aqueles talentos que vai transformar, que vai inovar, que vai pensar de forma disruptiva. É isso que eu, como conselheira, hoje, em mais de 3 empresas, estou provocando de forma estratégica. Não apenas na conversa, mas nos dados KPIs estatísticos, mudando de uma forma. Esse ano nós temos 30, o ano que vem você vai ter que me apresentar 40. Este ano nós temos X, o ano que vem, porque o meu mandato é de 2 anos, você vai ter que me apresentar X+. E não é só porque a Rachel quer. Não é só porque eu quero entrar com a Margarida, com a Cristina, com a Júlia, com a Carol. É porque os investidores entenderam que a pluralidade traz maior retorno. Então, nós vamos unir o útil ao agradável. Além de trazer mais retorno, nós queremos e vamos demandar uma sociedade mais equânime. E, para isso, nós temos que investir na educação. E, para isso, nós temos que nos posicionar. E, para isso, nós não podemos nos fechar em silos. E, para isso, nós não podemos nos limitar a qualquer lugar. Nós temos que estar também, qualquer um, tá? Nossa raça preta, que não é acostumada a estar em lugares como WTC, olho para a mesa, as pessoas olham assim, vários grupos de pretos lindos, maravilhosos, andando nos corredores, as pessoas estão perguntando, o que está acontecendo aqui? Nós temos que acostumar os olhos deles a nos ver nestes corredores. Por mais liderança preta em todos os corredores, nós definimos o nosso lugar de fala. Mas, para isso acontecer, nós precisamos dos aliados brancos. Muito obrigada. Obrigada, Rachel. Que legal, hein, gente? Quanto aprendizado. Bom, podemos já acabar o painel aqui, né? Porque já foi um show. Vamos lá, acho que agora a gente podia falar um pouquinho sobre o que... Mas, Nina, você falou mais que... Acho. Não, vocês três, vocês três arrasaram. Mais que eu. Isso porque eu dei 4 minutos para cada uma. Falar. Tá, Celso, gente? Obrigada por me convidar, hein? Ui! Era para falar no início, né? Obrigado, Celso. Obrigado, Preto. A Rachel terminou falando sobre a questão de liderança, né? De um papel tão importante que os líderes têm na mão para fazer a transformação, que é por isso que a gente, no final das contas, tem, né, como você falou, o poder. Né? Para que serve o poder se não é para transformar, se não é para você contribuir para uma sociedade melhor? Pelo menos deveria ser assim. Né? Vou começar agora com você, Nina. Quais são os atributos principais que você sente que é importante para, de verdade, ser um líder? Né? Tanta gente aqui que já deve ou ser líder, ou almeja ser líder ou do seu próprio negócio ou de negócios já existentes. Que pontos você acha que a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão de liderar projetos ou pessoas? Bom, vou ser bem sucinta para a gente não me bater, que ela é alta, né, gente? Ela foi minha mentorada, tá, gente? Ela sempre foi abusada, assim, folgadinha. Folgadinha. Se minha mãe reclama, imagine. Folgadinha. Você. Mas... Por isso que a gente ama. Eu te amo. E esse lugar, né, primeiro é entender que liderar é estar. Eu gosto de reforçar esse ponto. Liderar é estar, é estado. O ser compete a si. Então, você, né, ser dono, dona... Tem gente que adora falar CEO da sua própria vida. Né, você ser líder é você poder estar em posições de liderança e também se retirar quando necessário. Principalmente quando determinado projeto, ou quando determinada causa, ou determinado movimento estratégico da empresa
necessita de um outro tipo de liderança, ou de uma liderança compartilhada. Então, para mim, pontos fundamentais é a gente entender que, quando a gente olha para o mercado, a gente está enquanto líderes. Porque, quando se perde essa liderança e você entende que é um Estado, você consegue ir atrás. Você consegue se reinventar e buscar. Porque, se você acha que, no seu mercado, os lugares que você ocupa, você sempre será a liderança principal, esquece. Em algum momento, você estará obsoleto, obsoleta, e deixando de aprender, deixando de estar conectado com quem poderia estar ali à frente, influenciando de uma maneira um pouco mais efetiva. Então, entendendo que ser líder é você poder liderar o que você acredita, as suas causas, é você poder liderar seus sonhos, a sua possibilidade de transformar espaços, mas não necessariamente ser líderes sempre no mesmo lugar. Esse lugar, o mesmo lugar, ele é muito limitante, ele é muito pouco, porque nós podemos ser para além de líderes. Né? Então, muita gente pergunta, e deve perguntar demais, principalmente para a Rachel, essa coisa: como eu chego na cadeira número 1? Quem disse que, naquele momento, naquele determinado momento, eu quero estar sentada na cadeira número 1? Quem disse que a cadeira número 1 é a melhor cadeira para você sentar nesse momento da sua vida? Então, para mim, pontos fundamentais é entender que esse ser líder é você ter a liderança dos seus sonhos, das suas demandas, das suas necessidades, das suas causas, e a possibilidade que você tem de se mover para a transformação. E estar líder é estratégico, estar líder é um lugar colaborativo, é um lugar de escuta, é um lugar de regeneração. Então, por isso que é estar, principalmente dentro das empresas, e não ser o líder daquela empresa. E aprender sempre, né, Nina? Sempre, aprender, desaprender e reaprender, porque um líder que para de aprender, ele é o primeiro dia da morte dele, né? Porque, como você mesmo disse, vai ficar obsoleto. Né? Só não percebeu ainda. Ana, vou fazer perguntas diferentes para cada uma de vocês. Quais são os principais avanços que você percebe no Brasil nos últimos tempos, quando a gente fala de liderança, de estratégia de negócios, de desenvolvimento do nosso país? O que você sente nos teus próprios negócios, né, que foram mudando? Eu vou começar falando de uma coisa que me impactou muito e que acho que teve a ver com a pandemia, tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que, na pandemia, teve um certo despertar para que isso daqui poder estar acontecendo hoje. De verdade, eu acho que, assim, muito mais gente começou a prestar atenção no outro, porque começou a perceber, assim, a gente está no mesmo barco, né? Eu não acho que isso é uma coisa que ainda está num nível ideal, mas eu acho que eu fiquei muito impressionada com as mobilizações que tiveram no setor empresarial, em famílias, em empresas, o nível das doações que existiram por causa da pandemia foi muito alto, foi muito mais alto do que qualquer época no Brasil, estou falando do Brasil, né? Em geral, acho que houve um certo despertar. E depois que você tem esse despertar, eu conheço muitas pessoas que despertaram para você olhar o outro nessa pandemia. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro, né? Porque, no final, a gente é a mesma sociedade. E que depois não conseguiram mais se focar totalmente só nos seus negócios, entendeu? Então, eu fiquei muito impressionada com isso. A gente até resolveu fazer um documentário, a gente está fazendo isso, sobre a arte de doar, mas não é o doar de cima para baixo, de quem tem dinheiro para quem não tem dinheiro. É o doar em todos os seus aspectos. Então, por exemplo, quem doa aquilo que não tem o que comer amanhã. Muita gente, muita gente. A gente viu situações de gente que vive em rua, alguém levando um alimento ali para aquela pessoa, e ela doa aquilo que ela sabe que ela não vai ter dinheiro para o jantar, não vai ter comida para o jantar, mas ela doa um pouco do seu almoço para aquele cara que está do seu lado. Então, isso é uma coisa que, assim, eu acho que a sociedade teve um certo despertar, aqui no Brasil, muito forte, e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Então, isso falando um pouco desse momento mais pontual da pandemia, né? E você tinha falado um pouco também dessa história. Você me permite falar do doa? Na verdade, ela não doa, ela divide.
Ela pega aquele pão que vai matar, porque a fome ela dói. Então, aquele mesmo pão que vai matar a fome dela, ela pega o pão e divide. E até a doação chegar naqueles confins que você muito bem mencionou, de cima para baixo, a pandemia ela deixou muita gente faminta. Então, o Brasil consiste 75% de pobres. Então, antes da cesta básica chegar, né, dessas grandes ações, os vizinhos, eles que se ajudaram. Então, foi esta movimentação, não foi o ponto 1 da pandemia, foi o ponto 0 da pandemia. Antes que eu deixasse o meu vizinho morrer de fome, eu dividi a lata de feijão, a lata de açúcar, metade do meu pão. Eu fui lá e fiz essa ação. E esta ação que passou despercebido. A gente está falando de como a Nina falou, né? é o tapete que a levantou. Mesma coisa. É a mesma coisa, talvez com o levantou. nome errado, doar. Eu concordo com você que é muito mais dividir, mas houve esse despertar para o outro. Porque eu vou sofrer se eu ver o meu vizinho morrendo de fome, entendeu? Então, eu acho que teve esse movimento, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para que esse nível de consciência seja um novo nível de consciência do Brasil, para acontecer mais esse tipo de evento aqui. Entendeu? Onde a gente possa aproximar a favela do asfalto, o asfalto da favela. A gente estava conversando com a Nina aqui um pouquinho antes de começar, sobre, alguém já investiu no teu negócio? Teu negócio é genial. Por que alguém não investiu no Black Money ainda? Né? Ela falou, não, por enquanto, a gente não quer dividir a participação, enfim, não tem... Eu falei, mas é um negócio que muita gente poderia se interessar. Eu vejo, por exemplo... A gente criou um movimento aqui em São Paulo, do União São Paulo, até está aqui a Gabi, que liderou isso junto comigo. Não só foi a minha família, mas a minha família foi um dos que mais inspirou as pessoas e trouxe outras famílias para a União São Paulo também, que era basicamente doação de cestas básicas, né? E tiveram doações assim de milhões, né? Milhões. E assim, muita gente que doou para a União São Paulo, eu acho que gostaria de fazer alguma coisa pelo outro que fosse muito mais transformadora, entendeu? Porque doar alimento é uma coisa degradante, é horrível você ter que dar alimento para uma pessoa. Você dá num momento pontual ali, crítico, como a gente estava vivendo. Mas acho que doar uma autonomia, que é o que o meu projeto Povo Lab também busca, é dar autonomia e liberdade de escolha para as pessoas. Direito, né? O direito, né? O direito de escolher, né? Poder escolher. Então, eu acho que muitas dessas pessoas que despertaram teriam interesse para investir, daí não doar, daí a gente já vai para o negócio de impacto, em negócios que serão muito mais transformadores do que entregar uma cesta básica. E eu acho que a gente está nesse momento, a gente não pode deixar essa discussão esfriar. A gente tem que botar lenha na fogueira dessa discussão. Isso aí. E, graças a Deus, a gente, né, tem tantos projetos super bonitos acontecendo que emociona. Infelizmente, no Brasil, no mundo, mas aqui, as coisas ruins ganham notícia muito mais do que as coisas lindas que estão acontecendo, seja da solidariedade. Acho que o brasileiro é um povo muito solidário. E agora isso cresceu muito, e a gente tem que valorizar cada segundo. Não importa o quanto, não importa o como. Às vezes, eu brinco sempre, Ana, que eu falo que, às vezes, né, você não tem dinheiro, mas dá um sorriso. Um sorriso, um olhar para uma pessoa faz toda a diferença. Para ele poder acreditar lá de dentro. Porque sem acreditar na gente, a gente não chega a um lugar nenhum. Acho que vocês perceberam nessas mulheres que tem uma coisa em comum, que é a crença. Eu acredito, eu vou. Eu vou superar todos os obstáculos. Falando em obstáculos, Rachel, a gente encontra um montão na vida, né? O que a gente faz com eles? Afe Maria, esses obstáculos, muitas vezes, dá para você dar alguns passos para trás, né? Eu já dei várias vezes passos para trás, Sofia. Mas eu dei 10 para trás, eu me preparei para dar 12 para frente. Hoje, com a RM Consulting, além de conselheira, eu tenho uma consultoria, há aproximadamente uns 3 anos e meio. Está aí comigo parte do meu time, Renato, Bruno, Carol, Priscila, que a gente letra as empresas, a gente leva o letramento, a gente
nós inspiramos as empresas a desconstruir parte do que foi um legado, esse legado injusto para grande parte da população, para reconstruir de forma justa, de forma equânime. É isso que nós estamos fazendo. E, além disso, reconstruir de uma forma focando em uma contratação focada, né? Não basta, é muito importante, né, todas as cotas, todas as ações afirmativas, mas é importante você também colocar esta vulnerabilidade na liderança. Né? Não basta você simplesmente contratar na base. É importante você contratar na base, é indiscutível, mas é importante você colocar na liderança. Então, é isso. Esses passos que eu dei para trás me deram um momento de reflexão para que eu pudesse dar vários passos para frente. Nesses momentos que eu tive de reflexão, eu não vou colocar passos para trás, mas o Capacita-me, que é um instituto que eu também fundei há aproximadamente 7 anos atrás, nós focamos em educação e empregabilidade. A Maga está por aqui, a Margarete Menezes está por aqui, ela é uma apoiadora lá na Bahia, a gente tem uma causa lá, junto com as mulheres, também levando educação e empregabilidade, que é desta forma, eu achei fantástico o que a Nina colocou, além de dar a vara, muitas vezes nós temos que dar o barco. E aí nós temos que achar formas. E estas formas, muitas vezes, são políticas públicas. Estas formas, muitas vezes, são pequenos e médios empreendedores entendendo como fazer isso. Porque 78% do nosso PIB está no pequeno e médio empreendedor. Então, eu insisto muito em falar desta liderança, porque essa liderança, muitas vezes, dá passo para trás. Essa liderança mal planejada, o business fecha em 2 anos e meio. Mulheres, vocês que abrem business não planejado, sem estruturar, vai fechar em 2 anos e meio. Isto é ser prático. A Expo Favela está aqui para a gente falar de praticidade da vida. E eu não quero que vocês fechem o business. Eu quero sucesso. E o sucesso, o que nos separa é a oportunidade. E a oportunidade nós construímos. Tem uma psicóloga aqui, pedagoga de Ribeirão, alguma coisa aqui, ela saiu de madrugada, ela está aqui falando, quero sucesso. Rio Claro, desculpa, eu sou meio lesada. Quero sucesso para a minha ONG, anota aí meu telefone, que a gente vai conversar depois. E assim, sabe, são essas oportunidades, essas pessoas que são sedentas por sucesso. Nós temos que pinçá-las para que elas sejam as molas propulsoras desta mudança. Caso contrário, a gente vai ver a coisa morna e continuar morna, passar. E não podemos. Nós temos que oferecer as oportunidades, porque o valor, cada um aqui tem. A oportunidade foi me dada. Uma vez foi me falar assim, Rachel, vou te dar valor. Eu parei e falei assim, então, vamos conversar. Eu sou grata ao seu discurso, mas o meu valor eu tenho. Não quero que você me dê valor, não. Eu quero que você me dê oportunidade. Porque o que está me faltando aqui é oportunidade. Aí eu vou te mostrar o sucesso. Aí eu vou estar sozinha. E é isso que eu fiz. Mulheres fortes, hein? Foi bem e aqui está bem escrito, tempo esgotado, né? Brilhando assim para nós. Solta, eu vou. Gente, eu acho que é isso aqui. Cada uma delas vai dar uma mensagem final para vocês. Eu já bem dei o meu, hein, gente? Sucesso, 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 sucesso. Isso aí. Então, Ana, uma mensagem, aquela que você dá para os teus filhos, para tuas filhas lindas, para o teu menino. Qual é a mensagem que você dá de futuro para esse pessoal aqui?
não desistam. A gente está no meio de uma caminhada muito importante, que eu fico até emocionada de falar, porque eu acho que a gente vai transformar, entendeu? E eu queria aproveitar esse meu último minuto aqui de fechar e falar porque todos vocês falaram que são casadas, têm filhos. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 6 netos. Eu tô fria. E eu sou Com esse corpinho, gente. Ó que raiva. E eu sou casada com um homem que está tendo a coragem de ser candidato a presidente da República. Depois, eu não vou fazer propaganda, mas depois vocês vão pesquisar o nome dele, porque é um cara que vai fazer muita diferença. Ele, enfim, não vou fazer propaganda. Ele chama Felipe Dávila. Vocês Luiz pesquisam. Felipe Dávila. Vocês veem, se vocês Luiz, gostam. Levanta, Luiz. Mas eu tenho muito orgulho disso e de estar do lado dele nessa caminhada. Obrigada. Eu também, viu? Levanta, Luiz. Pode levantar. Esse homem, gente, vocês escutam falar assim, puxa, nunca ouvi falar no Luiz Felipe Dávila, mas é um cara que dedica a vida dele a estudar e preparar pessoas para a política, com o Centro Lideranças Públicas, que é um orgulho para o Brasil. Independente de qualquer cunho político aqui, o que você faz pelo Brasil, formando políticos em todas as esferas, em todos os estados, tem ajudado nessa transformação, e obrigado pela tua coragem de também estar lá nessa luta por todos nós, independente de qualquer ideologia. E também a gente tem aqui o Vinícius Poit, que é deputado federal, está candidato ao governo do Estado, também aqui sem nenhum cunho político. Dá um tchauzinho para eles. Pode levantar. Gente, mas aí é propaganda política, né? Não, não assim, é, não. Desculpa, eu não posso estar vinculada. Se essa hora puder cortar, não fazer a fala com a minha imagem vinculada... Assim, eu não posso, porque eu não estou vinculada. Então, acho que... Senão, eu vou perguntar quem é candidato aqui, quem são as... Aí a gente poderia até fazer um outro painel, chamar essas pessoas para falar, né? Para a gente conhecer. Eu acho melhor. Tudo bem. Tá ótimo, Helena. Com todo respeito. Bora, vamos dar a nossa mensagem final aí. Vamos embora. Isso aí. Mensagem final. Vamos aproveitar. Vamos a favela também se formar. Eu acho que a CUFA fez um movimento bem bacana em relação a um grupo, né, de formação política, que é a Frente Favela. Então, vamos aproveitar também a ensinar para a gente ter várias opções e reconhecer talentos em todos os lugares. Em todos os lugares. E é uma coisa, né? Eu comecei falando de poder, e é sobre isso, a gente reequilibrar e a gente poder dar palco também a várias pessoas. E que bom que nesse palco várias pessoas tiveram, com diferentes ideologias, com diferentes origens, com diferentes trajetórias, puderam estar aqui. Eu quero só agradecer, as pessoas que fazem o movimento Black Money existirem. Juliana, levanta para mim, por favor. Juliana, levanta para mim, por favor. Lana, levanta para mim. Andressa, Isabela. Esse é o meu futuro, é por elas e por cada um de vocês que eu permaneço aqui, até vocês atingirem, né, o negócio de deixar a tia descansar. Fica combinado ainda assim? É muito pouco tempo, ainda tem não tem energia que vocês têm, não. Não tem energia, ainda não. Tem muito tempo. Não tem energia, não. Quer me aposentar cedo. Posso falar, meu tchau também, por favor? Gente, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo momento que nós pudemos viver aqui. Eu acho que sonhar é muito bom. Nós temos o nosso momento e merecemos. Nós que definimos o nosso lugar de fala. Não esqueçam nunca disso. Mas levantem e planejem. Não saiam desembestados, como diz a minha mãe, simplesmente fazendo. Planejem e vão executar. E caso caírem entre o planejamento e a execução, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá bom? Isso aí. Amo vocês. Um beijo no coração de vocês.
Fiquem super todos com obrigada, Deus. meninas. Sucesso para vocês. Gente, é isso aí. Acreditem no talento de vocês e voem alto. Voem muito. Tchau, galera!